quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 21 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Pedro Canísio. Pedro Canísio, ele nasceu no dia 8 de maio de 1521, onde situava-se o Ducado de Geldern, hoje a Holanda. Diferente de outros garotos, ele buscava os livros de oração ao invés das brincadeiras. E aos 12 anos, ele reunia crianças para ensinar a elas trechos da Bíblia, orações e detalhes da doutrina da igreja. Mais tarde, ele seria autor de um catecismo que, publicado pela primeira vez em 1554, ele teve mais de 200 edições e foi traduzido em 15 línguas. Mas teve também grande atuação no campo teológico, combatendo os protestantes. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos, ele foi enviado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Com apenas 19 anos, ele concluía o doutorado em filosofia. Pedro Canísio, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente as ciências deste mundo. Como teve um mestre que era vivamente católico, ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso o levou a despertar a vocação religiosa que já se percebia desde a sua infância. Logo depois da formatura, Pedro Canísio, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era o costume na época. Neste casamento estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canísio, ouvindo a voz do seu coração, recusou a proposta. E além de recusar, ele fez um voto eterno de castidade. Depois disso, mudou-se para mais, com a finalidade de se dedicar somente aos estudos da religião. E mais, na Alemanha, Pedro Canísio era orientado por um padre chamado Faber. Ele era discípulo famoso do futuro Santo Inácio de Loyola. Padre Faber teve influência direta na vocação de Pedro Canísio, tanto que em 1543 Pedro ingressou na Companhia de Jesus, então recém-fundada. 3 anos mais tarde ele era ordenado padre jesuíta, logo recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem jesuíta. Em Colônia, a divisão do protestantismo, ela dividia a igreja. São Pedro Canísio, ele lutou bravamente contra tal cisma. Ele assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado até mesmo pelo imperador. Por seus argumentos teológicos, ele conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, ele fosse afastado. Depois tomou parte no famoso Concílio de Trento como representante do cardeal Otto de Augsburg. Ele combateu o cisma protestante, igualmente nas cidades de Mesina e de Roma, onde dava aulas de teologia. Depois, ele foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. E essa época, ela foi as que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias, escreveu um catecismo que teve sua primeira publicação em 1554, como nós já falamos. Ele fundou colégios católicos em várias cidades importantes, como por exemplo Praga, Viena, Baviera, Colônia e outras. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, o nomeou provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estraburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares ele instruía, ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja Católica. São Pedro Canísio conquistou a admiração de papas e governantes. Ele era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda a grande obra que desenvolveu. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1597, na cidade de Friburgo.
que fica ali onde é a atual Suíça. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande jesuíta, também entregou a sua alma a Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Sua canonização ela foi celebrada pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Na ocasião, ele recebeu o título de Doutor da Igreja. São Pedro Canísio, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.